Alô pessoal, hoje a gente vai tratar de um assunto super importante e realmente contemporâneo, que é a questão da inteligência artificial. Será, primeiro, que nós seremos capazes de criar máquinas que realmente que pensem como a gente pensa, com questionamentos, criando problemas novos e resolvendo esses problemas? E se a gente for capaz realmente de criar essas máquinas, será que elas são uma ameaça para a nossa sobrevivência? Para a sobrevivência da nossa espécie? Será que esses filmes todos de ficção científica em que as máquinas destroem a humanidade podem se tornar realidade? Essa é a questão da nossa conversa de hoje sobre inteligência artificial. Primeiro, a gente vai com uma questão moral. A gente sabe, por exemplo, que nós, seres humanos, temos o poder de destruir vidas pelo planeta fora. A gente podia, por exemplo, ir para as florestas da África e metralhar todos os gorilas e acabar com os gorilas, extinguir a espécie deles. Mas a gente não faz isso, apesar de vários caçadores ainda irem atrás dos gorilas, né? A gente não faz isso porque a gente tem princípios morais que permitam que a gente proteja a vida. A questão é, será que máquinas que têm uma existência completamente diferente da nossa também vão ter princípios morais que a gente possa confiar? E será que esses princípios morais vão proteger a nossa existência se por um acaso realmente essas máquinas forem mais poderosas do que a gente? Essa é a questão. E essa é uma questão que um filósofo sueco que trabalha na Universidade de Oxford, chamado Nick Bostrom, se perguntou: o que nós podemos esperar da moral de uma máquina inteligente? Será que ela vai ser parecida com a nossa ou completamente diferente? E será que a gente pode correr o risco de ir em frente desenvolvendo essas máquinas sem ter certeza? Essa é a questão. Bom, como dizia o naturalista americano Ralph Waldo Emerson, o homem é um Deus em ruínas. Esse tipo de preocupação sempre esteve com a gente. A gente sempre quis encontrar algum jeito de transcender os nossos limites de corpo e mente. Então, nos tornarmos mais fortes, feito grandes robôs, ou nos tornarmos mais inteligentes, mais poderosos. É por isso que aquela série da Marvel dos X-Men é tão fascinante, né? Será que a genética pode transformar os nossos corpos em coisas completamente diferentes, com superpoderes? Essa é a questão. E essa história é muito antiga. Por exemplo, no próprio livro Frankenstein, da Mary Shelley, ela já levanta a questão de que será que a ciência pode ser capaz de dominar a morte? No caso das máquinas inteligentes, seria a ideia de que será que as máquinas inteligentes podem suplantar a nossa inteligência ou talvez expandir, ou conjuntamente, que seria o lado bom da história, né? A gente ter realmente uma aliança com essas máquinas de forma a expandir a nossa capacidade intelectual, ou de uma forma antagônica em que a gente cria essas máquinas e, como algumas pessoas já falaram, inclusive o Elon Musk, o Stephen Hawking e vários outros, essa seria a última invenção da humanidade. Porque uma vez que a gente invente essa máquina, a gente está decretando o nosso fim. A questão fundamental que aparece aqui é se realmente a ciência pode recriar um cérebro artificial que seja capaz de ter autoconsciência, de saber que existe, de saber que tem poderes, de saber que quer sobreviver, né? Porque uma das capacidades mais fantásticas dos seres vivos é a preservação de si próprio, né? Quando você está vivo, a coisa mais essencial para você é continuar a ficar vivo. E máquinas não têm isso, né? As máquinas não têm essa autonomia de preservação de si mesmas, né? Como nós temos. Mas a questão então é, se a gente cria uma máquina que realmente pode ser inteligente a ponto de ter autonomia, será que essa máquina vai então querer sobreviver? E qual vai ser o custo que essa sobrevivência vai ter? Ou seja, se a máquina perceber uma outra espécie interferindo com ela ou com a possibilidade dela sobreviver, será que a estratégia melhor é eliminar essa espécie?
Talvez alguns de vocês tenham assistido o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, em que basicamente você tem uma missão que vai até Júpiter para tentar encontrar com algumas mensagens estranhíssimas que surgiram, não vou entrar em muitos detalhes, mas o ponto é que a espaçonave é controlada por um supercomputador inteligente chamado HAL, H-A-L, que na verdade é IBM somando uma letra cada uma, né? Então, a gente tem um computador que eventualmente resolve, decide, que o ser humano não tem a capacidade emocional ou a estabilidade intelectual e emocional para controlar uma missão desse nível, de conhecer uma nova inteligência extraterrestre. Então, o computador tenta sabotar a missão e tomar controle da espaçonave. Aí tem toda uma história com relação a isso. Então, esse é um exemplo perfeito de nós criarmos uma máquina que eventualmente acha que nós não somos competentes o suficiente para tomar as decisões que a gente precisa para controlar o mundo. E aí, cara, aí vira briga. Máquinas contra pessoas, né? E essa é a questão da inteligência artificial. A gente criar um monstro, que nem o Frankenstein, que eventualmente pode ser a nossa própria destruição. Então, o que a gente sabe hoje, né? A gente hoje está falando nessa questão de inteligência artificial para lá e para cá, que já está rolando, que já está acontecendo, e machine learning, e data mining, né? Todas essas coisas que vêm dessas novas tecnologias digitais que realmente são espetaculares. A ideia é de que você cria máquinas que usam um tipo de software que a gente chama de redes neuronais, em que esse software é capaz de aprender com a prática e com a informação. Então, quanto mais informação você dá ao computador, mais esse software vai aprendendo de forma a poder tomar decisões cada vez mais, entre aspas, inteligentes. Então, por exemplo, a IBM construiu alguns computadores tipo Deep Blue e depois o Watson, que ganharam dos melhores jogadores de xadrez e do outro, do Boris Kasparov, por exemplo, e dos campeões aqui de um jogo americano chamado Jeopardy, que é um jogo de conhecimentos gerais, vamos dizer assim. E a Google, há uns anos atrás, criou essa outra máquina que conseguiu derrotar um dos melhores jogadores do jogo chinês Go, que é um jogo de estratégia extremamente complexo, mais complexo ainda do que o xadrez. Então a pergunta é, será que essas máquinas são inteligentes? E a resposta mais direta é não. Elas não são, elas estão seguindo um algoritmo em que você usa tentativa e erro, mas elas têm uma capacidade de cálculo tão rápida, muito mais rápida do que o ser humano, então elas são capazes de representar, de ensaiar estratégias de jogo com uma velocidade maior do que até os melhores humanos. Então, não é que elas sejam inteligentes, estejam pensando de uma certa forma, mas elas realmente usam um número gigantesco de dados e ensaiam, simulam possibilidades até achar qual é a mais otimizada para fazer um determinado movimento num tabuleiro de xadrez ou no Go, né? A diferença é que no Go, que é uma coisa mais recente, a máquina da Google ela criou estratégias que os próprios técnicos que programaram a máquina não entendiam. Ou seja, as redes neuronais se tornaram tão complexas que elas foram capazes de criar estratégias que os programadores não sabiam. Ou seja, a máquina deu um passo além daquele de simplesmente seguir um programa. Isso é um pouco assustador, sem dúvida é um pouco assustador. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, essa é uma máquina extremamente especializada, entendeu? Ela só joga Go, ponto final. Então, não é que ela vai começar a traçar estratégias para dominar o mundo, para criar destruição da América do Norte, da América do Sul ou da China, né? Não é por aí, né? Ela realmente é uma máquina que está desenhada, as redes neuronais ali foram desenhadas para jogar Go. Esse pulo é gigantesco. E a moçada que trabalha nessa área, principalmente os que trabalham na área de computação e na simulação de cérebros artificiais, usam essa noção de que essencialmente tudo é informação. E, portanto, como é informação, a gente pode simular essa informação numa máquina cada vez mais poderosa. Então a questão é, que máquina seria essa? Quantas operações por segundo o cérebro humano pode fazer? E a resposta é que o cérebro humano pode fazer em torno de 1 milhão de trilhão de operações por segundo, que é uma que a gente chama de exaflops. Hexa é 10 a 18, 1 com 18 zeros depois. E esse tipo de operação,
Os caras falam, cara, se a gente tiver uma máquina que é capaz de fazer isso, a gente vai poder simular o cérebro facilmente. E isso não é verdade. Por exemplo, a Fujitsu já tem uma máquina no Japão que tem uma capacidade, agora é o computador mais rápido do mundo, que pode gerar mais ou menos 4 vezes 10 a 18, 4 exaflops de operações, né, por segundo, ou seja, já em princípio poderia estar simulando o cérebro humano. A gente não está vendo nada disso acontecer. Porque o cérebro humano é extremamente complexo. Não só extremamente complexo, como a gente não pode separar o cérebro humano do corpo humano, né? A gente não pensa só com a cabeça, a gente pensa e a gente recebe informação do mundo com o nosso corpo também. Então essa imagem que a gente vê às vezes em filme de ficção científica, né, do cérebro numa garrafa cheia de fios saindo e no laboratório do cientista louco, né? Eu tenho o cérebro mais genial do mundo na minha garrafa, ele vai dominar tudo e vai saber todas as respostas. É uma grande besteira, porque a gente entende do cérebro é completamente conectado com o corpo. Entendeu? A gente não pensa só com a cabeça, a gente pensa de uma forma holística, misturando corpo e mente. Mas, ainda que a gente não tenha essas máquinas que são autônomas, inteligentes, de filme de ficção científica, duas questões. O que a gente tem hoje? A gente tem uma inteligência artificial limitada. E essa inteligência artificial limitada é, sem dúvida, capaz de resolver uma série de problemas bem melhor do que nós, seres humanos. Então, por exemplo, se você tem que diagnosticar uma doença complicada, você tem um banco de dados gigantescos em que você pode olhar para os casos todos. Um computador vai fazer isso de uma forma muito mais eficiente do que um ser humano. Se você tem uma microcirurgia que precisa de detalhes submilimétricos, um robô computadorizado vai fazer isso mesmo melhor do que o melhor cirurgião neuronal que exista no mundo. Ou seja, existem tarefas, decisões legais, decisões econômicas, decisões ligadas, por exemplo, com o controle do tráfego, que não tem a menor dúvida que você usando máquinas que usam redes neuronais para tomarem decisões mais rápidas e baseadas em um controle de dados muito maior do que o nosso, vai ser uma aliança muito positiva. Então, quando a gente escuta falar agora de inteligência artificial, a gente está falando desse tipo de inteligência artificial, de machine learning, de máquinas que podem aprender a ficar cada vez mais eficientes dentro, isso é muito importante, dentro de uma função muito específica. Elas não estão ainda criando pensamentos novos, elas não estão criando conexões novas, elas não estão criando questionamentos profundos sobre o que significa a existência, né? E essa é uma diferença muito grande, né? E isso é muito importante da gente manter em mente. Então a gente tem a inteligência artificial limitada e a inteligência artificial mais profunda ou geral, que seria aquela que poderia ameaçar ou não a existência humana. Então o que a gente pode falar sobre essa inteligência artificial mais geral? Obviamente tem um monte de cientistas que a gente chama de computacionalistas que usam o método reducionista da ciência para simplesmente dizer o seguinte, pessoal, o cérebro é um monte de neurônios ligados por sinapses e um monte de neurotransmissores que vão voando de uma sinapse para outra, né, tipo serotonina ou dopamina, etc., que essencialmente controlam os nossos hormônios e controlam a maneira como a gente reage a certas emoções, etc. Então eles acham que se a gente tiver informação suficiente sobre esses detalhes todos do cérebro, basta colocar tudo isso num super programa de computador, usar uma máquina lá com exaflops, que a gente vai poder simular o cérebro humano. Eu acho essa visão extremamente ingênua, porque não é só colocar essa informação num computador que vai recriar um cérebro humano, por vários motivos. Primeiro porque existem dimensões do comportamento de um neurônio individual que a gente não tem o menor conhecimento. A gente não tem conhecimento de como fluem esses neurotransmissores de uma forma realmente concreta pelo cérebro, né? Então a gente está meio que engatinhando nessa área ainda, ok? E mais ainda, existe uma diferença entre você explicar de uma forma reducionista como que você enxerga alguma coisa, como você sente um gosto, ou como você
cheiro alguma coisa diferente, né? Quer dizer, um comportamento mais pragmático do cérebro, e a questão da subjetividade no cérebro humano, né? Por que você é você? Por que você sabe que quando você acordar de manhã, você vai continuar sendo você, mesmo que várias células do seu corpo já tenham mudado, que você tenha tido experiências diferentes. Então, você mantém uma certa coesão, né, de personalidade através do tempo, que a gente não tem a menor ideia de como funciona. O que é uma memória? Aonde que fica a memória? Como que as memórias são armazenadas no cérebro? Por que elas mudam no tempo? Como que elas mudam no tempo? Como que as emoções impactam as memórias? A gente não tem a menor ideia. E mais ainda, a gente também não entende uma coisa que certos filósofos chamam do problema difícil da consciência, que é a questão da subjetividade. Então por que quando, por exemplo, eu escuto uma música e você escuta uma música, a gente vai ter reações emocionais diferentes? A ideia da como que a gente se comporta subjetivamente com relação a alguma coisa que a gente percebe sobre o mundo. A cor vermelha de um quadro vai me afetar de uma maneira diferente da cor vermelha vai afetar você. Como que eu sinto o amor, como você sente o amor. Como que eu sinto a frustração, como você sente a frustração. Então, existem dimensões do comportamento humano que estão ligadas à noção do consciente que a gente desconhece profundamente. Então, você achar que você vai colocar informações sobre neurônios e neurotransmissores num computador, rodar o programa e recriar um cérebro humano de uma forma puramente baseada em informação e desconectada do corpo e como o corpo reage a isso tudo, me parece um projeto fadado à falência. Então, quando o Elon Musk diz que você desenvolver a inteligência artificial real é você estar chamando o diabo, para mim é um medo que a gente não precisa ter no momento e certamente no futuro muito distante. O que não significa que a gente não tenha que ter uma série de salvaguardas para proteger a nossa espécie de potenciais avanços nessa área. Porque quanto mais você tiver essa inteligência artificial para você usar em várias questões diferentes, você vai ter uma espécie de novas guerras entre países, né? A China diz isso, que quem dominar a inteligência artificial primeiro vai dominar o mundo. Então é uma questão geopolítica e não só científica que a gente tem que ficar muito alerta para. Então, em vez de ter medo do computador que vai acabar com a inteligência humana e talvez com a nossa espécie, a gente tem que entender que no momento a gente tem alianças com essas inteligências artificiais limitadas que hoje a gente tem, mas que a gente tem que realmente pensar no impacto moral que uma inteligência artificial pode vir a ter no mundo e, sem dúvida, para a nossa espécie. Até que ponto a gente pode continuar pesquisando livremente esse tipo de questão e quais são as repercussões para a humanidade de que algo assim realmente possa ser criado. E essa é uma história que a gente pode tratar no outro dia. Então, inscrevam-se no canal, obrigado por terem assistido e a gente pode dormir tranquilo que, por enquanto, a inteligência artificial geral não vai acabar com a humanidade. Até mais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e, se quiser, assista mais dos meus vídeos.